extensão universitária é a relação da universidade com a sociedade. São ações em parceria com a sociedade. Então, na Pró-Reitoria de Extensão, passam todas as atividades que visam a relação da universidade com a comunidade. E isso é absolutamente importante. O Lomba Tour é uma das ações do programa de extensão Lomba do Pinheiro, Memória, Informação e Cidadania. Ele é um projeto baseado na noção de turismo comunitário e que tem o objetivo principal de fazer com que os moradores da Lomba do Pinheiro possam reconhecer-se enquanto cidadãos capazes de agir e interagir em seu território de pertencimento, que é o próprio bairro, valorizando as suas memórias, as suas paisagens, a sua identidade local. O programa tem esse caráter de tentar também desmistificar essas visões muitas vezes preconceituosas sobre a comunidade da Lomba do Pinheiro. O passeio é mediado pelos bolsistas de extensão por pontos mapeados. O nosso público maior são as próprias escolas da comunidade da Lomba do Pinheiro. Mas é uma atividade que também é aberta a outros grupos sociais, a todos os grupos sociais. O planetário é extremamente rico. Eu sou suspeito em falar porque eu já conheci ele enquanto criança, né? E depois de adulto foi uma oferta que a gente trouxe para os jovens. Eles vêm aqui na perspectiva de conhecer o espaço, conhecer um pouquinho mais de Porto Alegre, que eles são de territórios afastados, né? Da Lomba do Pinheiro. Trazer eles aqui para eles poderem estar participando e convivendo com outros grupos, né? É extremamente importante e faz com que eles enriqueçam enquanto cidadãos, né, e se reconheçam acessando espaços públicos, principalmente que hoje em dia o adolescente que mora na periferia da capital, ele é um pouquinho refém do que existe lá. Eu acho que é algo novo, algo diferente que a gente não tem todos os dias, né? Não só pelo passeio ou pela oportunidade, mas sim porque, tipo, quando a gente conhece alguma coisa e realmente a gente aprende, a gente pode passar para o nosso próximo. Essa troca, né, faz parte de um todo. E se as escolas, os programas sociais puderem estar sempre acessando esses espaços públicos, com certeza vem a enriquecer, né, a bagagem cultural deles. Então, acho que é bem importante assim, a gente ter portas abertas, oportunidades para a gente poder aprender mais sobre aquilo que a gente quer. O projeto Tecoporã surgiu a partir da necessidade de aprofundar os estudos acadêmicos e a possibilidade de vivências das práticas integrativas, que oferecem a possibilidade de recursos terapêuticos para além dos recursos biomédicos, como a medicina convencional, medicamentos, cirurgias. As práticas integrativas, elas trabalham com abordagens de outros sistemas médicos complexos ou racionalidades médicas, por exemplo, medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, reiki, massoterapia, shiatsu, shantala, enfim, diversas modalidades de cuidado em saúde. Nós temos o grupo de meditação, nós temos as rodas itinerantes, que são encontros que acontecem quinzenalmente em diferentes espaços, para que alunos e extensionistas, que nem sempre são da URGS, né, possam circular e ter vivências em espaços fora da universidade e extramuros. Então nós vamos, por exemplo, para a Ilha da Pintada, nós vamos ao Jardim Botânico. Este semestre nós visitamos a aldeia indígena Guarani da Estiva, no Morro Grande, em Viamão. A nossa ideia é fazer com que pessoas da comunidade envolvidas possam usufruir, se quiserem, né, dessas formações, no sentido de formarmos multiplicadores para as comunidades. Não há como se conceber a existência da universidade, principalmente da universidade pública brasileira, sem ter a extensão universitária, sem ter esta possibilidade de que os estudantes estejam também atuando na comunidade nos diferentes projetos que possui hoje a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. E nós temos um grande trabalho hoje com quilombolas, com as comunidades afrodescendentes, com os indígenas.
Nós estamos no Quilombo do Limoeiro, no município de Palmares do Sul. E nós estamos aqui num grupo de em torno de 20 estudantes. Tem biologia, tem pessoas das sociais, tem eu que faço engenharia de produção. Vamos ficar na casa das pessoas aqui para conviver e entender como é que é a vida das pessoas nessa comunidade. Né? É maravilhoso poder viver o que a gente aprende na academia, o que a gente aprende na universidade e ver como isso se aplica na vida real. Quando vem esses alunos, é satisfatório para nós e eu acho que eles também saem felizes da vida aqui, porque a gente aprende e ensina também no mesmo instante, né? E esse movimento com a URGS traz renovação para esse nosso trabalho, né? E até para os nossos daqui que querem futuramente fazer uma faculdade, eu acho que é muito importante, né? O Diálogos com a Cultura Guarani Mbibiá, ele é um projeto que ele propicia tanto para estudantes, servidores públicos da universidade, experienciar um dia na aldeia Tecoapindomirim, lá em Itapuã. A gente saiu daqui às 8 horas da manhã e fomos então lá até Itapuã. Chegando lá foi muito interessante porque tinha já 2 indígenas nos esperando, eles já estavam até com um macaquinho nos ombros, assim, foi muito interessante porque eles só falavam na língua deles, só estavam em Guarani. Então a gente já teve aquele primeiro impacto assim de, opa, não sei se a gente vai se entender bem aqui. Então eu acho extremamente importante essas ações porque a gente desconhece completamente povos que viviam aqui há milênios e que, para nossa sorte, ainda resistem com a sua cultura, a sua língua. Acho que dar visibilidade para esse tipo de cultura é fundamental para a gente construir uma universidade mais diversa. E tem um objetivo muito interessante de transpor os muros da universidade, conhecendo um pouco mais da cultura indígena, né, e o que ela influenciou na nossa história e na nossa cultura. Eu lá no momento, várias vezes eu desliguei minha câmera, porque eu queria aproveitar o que estava acontecendo. Eu nem sabia o que ia acontecer, então eu estava assim, numa contradição entre levar a câmera, sair da fila das pessoas, fotografar o que estava acontecendo, ou não esperar e viver aquele momento assim. Então, por isso inclusive que eu voltei na segunda vez, eu acho que eu deixei mais ainda a câmera desligada e aproveitei mais. O leque de atuação da extensão universitária da URGS, ele é muito grande. Se nós compreendermos que nós temos quase 2.000 atividades de extensão registradas no sistema de extensão, veja o envolvimento de professores e estudantes e de comunidade nesse grande movimento. O Lobo Games nasce com a ideia básica de desenvolver questões de aprendizagem vinculado à memória, raciocínio, estratégias de pensamento, lógica. Ele traz jogos lógicos tabuleiro, que a gente chama de jogos abstratos de estratégia. Não apenas os mais conhecidos, jogo da velha e dama, mas são cerca de 80 jogos. A ideia é que o participante ele jogue 1 ou 2 vezes um jogo e passe para o seguinte, com uma regra muito simples, modificada, mas com isso é um jogo que ele nunca viu, ele não tem memória prévia, ele nunca estudou o jogo, ele não é especialista, ele simplesmente tem um problema e tem que achar a solução. Nós iniciamos levando o projeto para escolas e para centros recreativos, mas a gente percebeu que havia uma demanda, havia um interesse. Então, o nosso foco é formar multiplicadores, professores, estudantes de licenciatura, de pedagogia. A gente tem trabalhado também buscando as questões de inclusão, né? A gente iniciou o programa numa escola de surdos, trabalhando numa perspectiva bilíngue. A gente tem feito jogos para deficientes visuais, para cegos, para pessoas com problemas motores também. Então, este é um dos investimentos que a gente tem feito muito, nessa multiplicação e nos alimentando dessa rede que está fora da URGS, que está nas escolas, nos ajudando a pensar como é que ela pode ser melhor, mais atrativa e que ela ensine. Esse laboratório de cerâmica é um anexo do Instituto de Artes aqui no Campus do Centro. A gente trabalha com objetos cerâmicos aqui dentro, tanto utilitários quanto objetos artísticos. Quem trabalha aqui basicamente são alunos da graduação, ex-alunos que vêm aí, pessoas da comunidade que têm o gosto de cerâmica e querem ter essa experiência também. E a gente produz essa cerâmica para a universidade. O nosso projeto de extensão é um projeto muito característico, porque não só se dá por esse intercâmbio também de pessoas de fora que vêm aqui dentro fazer, como são os próprios objetos que saem para fora da universidade. São os objetos que promovem a extensão com a comunidade. A gente costuma dizer que a extensão é a mão de 2 vias, né? Então o fato das pessoas virem para dentro da universidade também é uma atividade de extensão. É uma universidade que está aberta, né? Tanto para ir à comunidade como para a comunidade vir para dentro da universidade. O Unimúsica, por exemplo, é a comunidade que vem para cá e ele é um programa de extensão da universidade, né?
compromisso com a cultura deve ser de todos, né? E a universidade, com a responsabilidade que tem e com a capacidade que tem, com a própria estrutura, eu acho que tem que manter projetos como Unimúsica, projetos ligados à cultura. Bom, Unimúsica foi muito importante na minha carreira. A música Joking, por exemplo, eu compus e acho que a primeira vez que eu apresentei ela foi no Unimúsica. Satolepe noite, no meio de uma guerra civil. É o máximo, o Projeto Unimúsica é uma maravilha. Eu ouvi tanta coisa aqui que me inspirou. Eu já me emocionei muito nesse lugar aqui, tanto na plateia como no palco. Tem muitas histórias aqui. Eu me sinto em casa aqui, na verdade, né? A minha mãe já apresentou vários espetáculos aqui nesse palco. Eu ficava aqui circulando, pequena, por esse backstage e tal. Então, mais em casa não é possível. Mais em casa, só em casa. A extensão universitária não é só um fazer, é também uma reflexão sobre esse fazer. Né? É uma sistematização do que nós fizemos hoje, das atuações que nós temos práticas na comunidade e é, sobretudo, formação de estudantes. A universidade, eu acho que ela vai trabalhando de forma muito enérgica com a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. A gente trabalha tentando aprimorar cada vez mais as competências e habilidades do profissional museólogo, mas a gente tenta, de forma muito compromissada com eles, mostrar que, na verdade, todo esse aprendizado, toda essa relação de ensino, ela também se dá de forma dialógica com a comunidade, por exemplo. Porque muitas vezes a gente acha que nós que vamos trazer uma ação interventora para a comunidade, e esses espaços possibilitam o contrário. Né? Que a gente, muitas vezes, aprenda com esses grupos sociais, aprenda com a diversidade cultural, que está no dia a dia, né? Tá no meio de nós e nos faz, então, pessoas também conscientes, né? Com identidades, com memórias. Então, são espaços privilegiados nesse sentido, de fazer grandes interlocuções, grandes problematizações e trazer principalmente o cotidiano, o odierno para as nossas discussões acadêmicas também, trazendo sempre uma ideia de simbiose, né, de múltiplas relações possíveis. Eu trabalhei como bolsista no museu aqui no período de janeiro a março. Ocorre que neste mesmo tempo ia acontecer a exposição AGO, do curso de museologia, e eu fiz questão de participar dentro dessa exposição, até porque, né, além de ser estudante de história, sou ativista e militante social pelas causas negras, né? E essa exposição ia dialogar com a minha prática e a minha vivência. Eu fiz então a contação de história a partir de um livro que se chama O Cabelo de Lelê, da autora Valéria Belém. O nome da minha intervenção, ela se chamava Contar para Encantar e Transformar, né? E eu tinha alguns conceitos que eu queria trabalhar com as pessoas, com os estudantes, na sua maioria, que era a questão de identidade, pertencimento e valorização, né, da nossa negritude. A universidade não é só o espaço em sala de aula, sabe? O conhecimento se dá em várias formas, em outros espaços. E o fato de ter a Sala Redenção, o Salão de Artes da URGS, essas atividades, eu penso por mim também, assim, é uma forma de também estar socializando conhecimento, estar conhecendo pessoas e formar essas várias redes, assim. A minha experiência aqui no museu trouxe isso para mim, porque eu estou levando hoje a contação de histórias para outros espaços que sequer eu imaginava, assim, como ir para a sala de aula, ir para a unidade básica de saúde, e só isso só foi possível porque essas pessoas estiveram aqui nesse espaço, viram essa minha intervenção e está se difundindo. Eu sou professora de uma escola de educação infantil, estamos aqui no Museu da URGS, temos visitar essa exposição sobre os índios. Eu acho fundamental a gente sair da escola, sair daquele espaço que é bacana, que é rico, mas que é rotineiro para as crianças e vir para um outro espaço onde eles possam conhecer outras culturas, conviver com outras pessoas e aprender como a gente se porta dentro do museu. E acho que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento de que está o espaço ali aberto, é gratuito para o povo poder vir e visitar. Então acho que é muito legal isso. A MOOC, a ideia dela é dar visibilidade para curtas produzidos em disciplinas da universidade. E ela ocorreu a primeira edição na Sala PF Gastal em maio de 2013. A segunda edição foi aqui na Sala Redenção ano passado, sendo que nós exibimos curtas do Brasil inteiro. Foi muito bom ver produções que não são só daqui, ver outras caras, outros sotaques, foi bem legal. Esse ano eu decidi transformar ela em projeto de extensão. No ano passado eu convidei várias pessoas, porque eu moro no Morro da Cruz. E tem uma distância gritante, assim, parece que é blindado para entrar na universidade. E as pessoas que vieram aqui, elas viram que é possível ter essa integração. Até veio uma mãe com os 2 filhos dela pequenos. Aí depois ela comentou com a filha dela, viu, é possível, a Juliana conseguiu, é possível entrar na universidade, fazer um projeto bacana, não é uma coisa fechada.
Agora tem a possibilidade, não fica uma coisa elitista. Todo mundo pode ter essa integração, essa abertura assim, que a universidade dá com os projetos. Eu fui convidado para participar desse projeto, o Percurso do Artista, e foi uma oportunidade assim muito bacana de eu mostrar meu trabalho por um longo tempo, para a comunidade acadêmica e para as pessoas de fora da universidade também. No campo central ali da reitoria é um lugar absolutamente democrático e absolutamente livre para as pessoas passarem, entrarem, circularem, ir ao cinema, ver uma exposição e sentir aquele espaço da sala João Fário. Não seria possível a gente fazer o que fez realmente, porque além da exposição, houve também um seminário onde a gente discutiu questões artísticas, questões do processo artístico. Alunos, professores, o público em geral da universidade passava por ali e tinha oportunidade de parar, de entrar, de ficar um tempo na exposição. E aproximamos então um pouco a arte da vida acadêmica. Hoje nós somos uma das poucas universidades públicas brasileiras que tem uma política de extensão universitária. Nós sabemos, essa universidade sabe o que ela quer na extensão universitária. E cada professor ou cada estudante tem muito claro a importância deste fazer. Eu faço extensão. 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 Eu faço extensão.